Você provavelmente já ouviu pessoas dizerem que são espirituais, mas não religiosas, ao descrever sua fé, e se perguntou o que isso realmente significa. A maioria de nós costuma usar as palavras religião e espiritualidade de forma permutável, mas são conceitos totalmente separados. Então, qual é a diferença entre religião e espiritualidade? A religião é principalmente um conjunto institucionalizado de crenças, atitudes e práticas voltadas para a adoração de um Deus ou um ser sobrenatural. É um sistema de crenças bem estruturado transmitido por gerações na forma de escrituras e práticas culturais estabelecidas. As religiões têm hierarquias de líderes que atuam como representantes formais da instituição. Os líderes frequentemente realizam as práticas religiosas e aconselham os seguidores sobre as mesmas ou dão sua interpretação das escrituras sobre as práticas. A religião também tem um aspecto político, pois as pessoas em qualquer país se dividem em linhas religiosas. Portanto, a religião e as crenças grupais atuam como uma narrativa unificadora para grandes grupos de pessoas dirigirem suas vidas e assuntos. Os membros da fé religiosa também podem ter diferentes códigos de vestimenta e preferências de vida cotidiana. Pessoas religiosas também são obrigadas a seguir as diretrizes estabelecidas por sua religião. Por outro lado, a espiritualidade é uma experiência universal e personalizada, e a experiência de cada um é única. Pode-se descrever uma experiência espiritual como sendo sagrada ou transcendente, ou simplesmente uma verdadeira sensação de vivacidade e sentimento interconectado, ou pura gratidão. Você pode pertencer a um grupo religioso e ainda ser espiritual, e vice-versa. A espiritualidade é sobre a alma e o eu interior. Ser espiritual envolve manter um conjunto pessoal de crenças e práticas e buscar o propósito da vida. A própria definição de espiritualidade de cada pessoa pode variar ao longo da vida, adaptando-se às experiências individuais por meio do estudo pessoal e da autorreflexão. O objetivo da espiritualidade é perceber o poder inerente da pessoa para combater todos os desafios da vida e conectar-se com algo maior do que si mesmo. De fato, alguns podem achar que sua espiritualidade está intimamente ligada a uma religião, enquanto outros podem ter seu próprio relacionamento pessoal com um poder superior. Outros buscam o sentido da vida por meio de suas conexões com a natureza ou a arte. Quando se trata do debate religião versus espiritualidade, nenhum dos dois é inerentemente bom ou ruim. A espiritualidade é mais ampla e abstrata do que a religião. A religião mantém um código de ética definido e tangível, enquanto a espiritualidade é amplamente indefinível. No entanto, esses dois métodos de acreditar em algo ajudam as pessoas a viver vidas felizes e significativas. Ao buscar o divino, seja no banco de uma igreja em um domingo ou no topo de um cume olhando para um glorioso nascer do sol, aumentamos nossos sentimentos de felicidade, paz e apreço pela vida que temos. Religião e espiritualidade não são a mesma coisa nem completamente separadas uma da outra. Na espiritualidade, pode-se refletir: onde encontro sentido na vida e quais são meus verdadeiros valores? Enquanto isso, na religião, as perguntas comuns podem ser: qual é a verdade? E o que é certo e errado? Onde os dois se sobrepõem são as experiências individuais de cada pessoa que afetam como elas pensam, sentem e agem. Na religião, uma religião formal costuma ser uma experiência objetiva. Em outras palavras, geralmente há um foco maior no externo. Casas de culto, por exemplo, uma igreja, livros de escritura, rituais eternos, observâncias. Isso é o equivalente à referência de objeto em que sua atenção é colocada sobre os objetos em sua experiência. A espiritualidade, no entanto, se inclina mais para a autorreferência ou a internalização de sua consciência de sua alma. A espiritualidade é uma jornada interior que envolve uma mudança na consciência, em vez de alguma forma de atividade externa. Como tal, a espiritualidade é muito mais sobre compreensão interior do que adoração exterior. Isso não quer dizer que a adoração não faça parte da espiritualidade, é uma questão de onde a devoção e a adoração são direcionadas.
Uma das características da religião é a sua organização. É uma construção estruturada, frequentemente baseada em regras, que até certo ponto governam o comportamento de seus membros. Regras morais, leis e doutrinas, bem como códigos e critérios específicos, criam a estrutura organizada que contém o sistema de crença específico da religião. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Em tempos anteriores, mais incertos, as regras e dogmas da religião organizada ajudaram a dar à sociedade um senso de certeza e ajudaram a guiar e confortar aqueles cuja fé faltava. A espiritualidade, porém, se liberta das restrições e da estrutura rígida às vezes associada à religião tradicional. O aspirante espiritual reconhece que está em um caminho sem caminho de autodescoberta. Esses não estão seguindo um conjunto de regras externas, mas seu próprio chamado interior ao espírito. Devido às suas histórias de séculos a milênios, as religiões são, por natureza, muitas vezes profundamente enraizadas na tradição, ritual, credo e doutrina. Em comparação, a espiritualidade geralmente é menos focada na abordagem rigidamente tradicional e geralmente favorece uma mentalidade evolutiva. Isso se refere a uma mentalidade mais flexível e adaptável em relação aos ensinamentos básicos das grandes tradições de sabedoria, mas também reflete a compreensão de que, como o nome indica, o crescimento espiritual é um processo evolutivo. As crenças religiosas tradicionais, às vezes baseadas em interpretações rígidas de ensinamentos-chave, podem criar uma visão de mundo exclusiva que isola aqueles que podem não compartilhar seus pontos de vista ou interpretações. A espiritualidade não faz tais distinções. Em vez disso, favorece uma abordagem inclusiva, no reconhecimento de que o espírito puro é uma força unificadora, ninguém fica de fora. Em sua essência, a religião é sobre fé, ou seja, crença em algo baseada na aceitação incondicional dos ensinamentos da religião. Ao contrário da cosmovisão científica, as religiões não exigem evidências para validar suas afirmações. Através da religião, você é ensinado a ter fé em Deus ou nas Escrituras como sendo a verdade infalível e definitiva da realidade. A aceitação e a rendição ao divino são ensinadas como o caminho que leva à salvação final. A espiritualidade não dispensa a fé, no entanto, muitas vezes se apoia mais fortemente na experiência direta da alma ou divindade. Práticas espirituais como meditação, yoga, silêncio e contemplação permitem que você faça contato consciente com estados de consciência mais expandidos, ajudando assim a validar experimentalmente os ensinamentos, em vez de aceitá-los apenas pela fé. Você sabe algo porque você mesmo experimentou a experiência e permitiu que ela ressoasse, em vez de aceitar a palavra de outra pessoa. Apesar das melhores intenções, as religiões às vezes podem conter uma corrente sutil, ou não tão sutil, de medo entremeada em seus ensinamentos. Os conceitos de pecado original, julgamento divino, ira de Deus ou punição eterna podem criar um ambiente mental carregado de preocupação e ansiedade sobre sua dignidade e se suas ações resultarão em retribuição divina ou punição kármica. Seu destino na vida após a morte pode surgir como um espectro no fundo de sua mente, influenciando sutilmente seus pensamentos e comportamento. Em contraste, a espiritualidade geralmente descarta os vestígios de medo e preocupação em favor de uma abordagem mais amorosa e compassiva da vida e da morte. A espiritualidade abrange uma visão de mundo baseada na consciência que apoia todos os seres humanos em seu caminho para o despertar no amor e bondade incondicionais. Suas escolhas e comportamentos são guiados não pelo medo da punição, mas pelo desejo de acabar com o sofrimento e criar um mundo pacífico e amoroso para todos. Como você pode ver, existem distinções perceptíveis entre espiritualidade e religião. No entanto, essas comparações não pretendem ser absolutas ou uma tentativa de polarizar uma contra a outra. As crenças religiosas e as crenças espirituais diferem nas formas como são praticadas. No entanto, cada prática serve como um veículo para levá-lo mais perto da verdade que você procura. Qualquer que seja o caminho ou combinação dos dois que você segue, é a expressão pessoal e subjetiva de sua jornada de despertar.
Obrigada por assistir, te convido a fazer parte do nosso canal se ainda não é inscrito, se inscreva. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo.